Graças a Deus. Meus irmãos, lemos assim de pé apenas uns versículos, pouquinhos, da palavra de Deus no livro de Juízes. Lemos com o favor de Deus o livro de Juízes, capítulo 6, versículo 10, diz a palavra de Deus: E disse Deus: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra tão maravilhosa em nosso coração. Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Bias-Rita. E Gideão, seu filho, estava a malhar o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. E respondeu Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Querido Senhor, graças desta palavra tão maravilhosa ao nosso coração. Glorifica o teu nome em nossa vida, no nome precioso de Jesus. Tem a gente a sentar. Leio ainda mais uns versículos. Diz: E ele disse-lhe: Ai, meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa de meu pai. Mas voltou a dizer o Senhor: Porque eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então ele respondeu: Então, Senhor, se agora achei graça diante dos teus olhos, dá-me um sinal que tu, Senhor, estás comigo e me falas. Não te apartes daqui até eu voltar trazendo a minha oferta e a coloco perante ti. E respondeu ele: Esperarei até que voltes. Querido Senhor, damos-te graças. Querido Espírito Santo, damos-te graças da tua palavra em nossa vida. No nome precioso de Jesus. Meus queridos irmãos, sentindo de parte do Espírito de Deus de falar convosco acerca desta mensagem, desta palavra, não do texto todo, mas de um pensamento básico que está nestes versículos. Há um pensamento muito básico que é o princípio da mudança e que está aqui. O início de toda esta vitória está aqui. Registado, está aqui registado nestes versículos. Por vezes, em situações adversas ou difíceis, nós pensamos: e quando é que isto vai mudar? Quando é que isto começará a mudar? Quando é que a situação começa a inverter-se? Quando e porquê e como é que esta situação mudará? Quando vai acontecer isso? Por vezes, quando um sofrimento se arrasta, quando as dores e angústias e opressões parecem não ter fim, quando o inimigo quer instalar em nosso coração o desespero por causa da ausência da esperança, por causa de não haver mais esperança, pelas angústias que se multiplicam. Não esqueçamos uma promessa extraordinária de Deus. O Senhor disse: Estarei contigo na angústia. Deus vem ao nosso encontro na angústia. E por vezes há momentos de angústia muito especiais. Momentos de angústia insuportáveis. Momentos de angústia em que nós pensamos: já me aconteceu isso, pensamos: não sei se aguento isto, quanto tempo é possível aguentar esta angústia, não sei
se o corpo aguenta por muito tempo uma angústia destas. Não sei. Eu afirmo-vos isso com toda a certeza do que estou a dizer, com toda a convicção do que vos estou a dizer. Não sei se o corpo aguentaria se aquela angústia, em vez de durar um dia e meio, tivesse durado 2, 3, 4 dias. Não sei se o corpo aguentava. Uma angústia como nós vemos Jesus em Getsemane, que quando clama diante do poder de Deus, é a tal nível avassalador da angústia, que a intensidade da sua oração faz com que caiam suores misturados com sangue. Uma angústia impressionante. No entanto, a promessa de Deus está acerca disso. Estarei contigo na angústia e te ouvirei e te livrarei, para te livrar. Para te livrar. Nesta escritura extraordinária está de facto um ensinamento muito precioso. Eu peço a vossa atenção para estes versículos que estão aqui e sobre os quais nós estaremos a estudar hoje. Não vamos avançar para o resto do capítulo 6, nem entraremos hoje no capítulo 7. Somente nos vamos concentrar neste aspecto de escolher ouvir a voz do Espírito, de ouvir a voz de Deus, da nossa escolha ser sobre a voz de Deus. Não uma voz qualquer, mas a voz de Deus. Não uma profecia qualquer, encomendada, porque há tanto tipo diferente de coisas que já se viram, que já se ouviram, e tantas coisas dessas que não têm nada a ver com Deus. Eu conheço alguém que uma vez foi de visita a uma igreja e chegou lá e alguém da igreja profetizou e disse: o teu lugar é aqui nesta igreja. E veio e contou-me, eu disse: esse aldrabão que lhe disse isso é um espírito de Satanás mesmo, que vem para roubar, não vem para mais nada, que não serve para mais nada. É gente que vive à custa do trabalho dos outros, que não serve para coisa nenhuma. Isso não é o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus nunca diria isso. Nunca estaria a lutar, ao não ser uma revelação especial, e nunca faria isso por cima de outros servos de Deus. Nunca faria isso. Por isso, algumas profecias, Deus nos livra que nós fôssemos dirigidos por algumas profecias que se ouvem. Nós não estamos dirigidos por profecias, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Não há cá profecias nenhumas para dirigir a nossa vida. O tempo dos profetas é no Velho Testamento, não é no Novo Testamento. Nós não somos dirigidos por profecias de ninguém. Ninguém tem o atrevimento de nos dar uma profecia qualquer que não esteja confirmada no nosso espírito. E ninguém pode dar-lhe uma profecia a si sem que outros escutem e ouçam e possam dizer sobre isso, se de ser verdade ou não ser verdade. Porque a Bíblia diz claramente, em 1 Coríntios 14, acerca das profecias, diz: quando um se levantar para profetizar, os outros ouvem e julgam. As profecias são para ser julgadas, analisadas, verificadas, não para ser no secretismo às escondidas, para que ninguém possa, para que a trafolhice possa ser feita. Há, infelizmente, muito joio no meio do bom trigo. Amém? Glória a Deus. Bendito seja Deus. Não sei porque é que disse isto hoje, mas isto é para ser percebido e é para ser entendido. Ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus sempre fala de acordo à palavra de Deus. Sempre. O Espírito Santo de Deus nunca diz nada fora da palavra de Deus. Qualquer profecia, qualquer palavra, qualquer voz tem que ser coincidente com a palavra, com as Escrituras. O Espírito de Deus não fala diferente do que está escrito. Não pode falar nada diferente daquilo que está escrito. Tem que coincidir com aquilo que está escrito. Amém, irmãos? Deus fala em nosso espírito. Raramente
por voz audível. Ninguém deve andar à procura de vozes, mas deve ser dirigido pela voz suave e delicada do Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração e entender quando Ele nos está a dirigir. Amém, irmãos? Em Romanos 8,14 diz que aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Buscar a direção de Deus. Por isso você, em oração, entrega todos os dias o seu dia para que Deus dirija, para que Deus conduza. Peça que Deus dirija a sua vida. Peça que o Espírito Santo de Deus dirija a sua vida todos os dias. A voz suave, como está escrito acerca de Elias, a voz mansa e delicada do Espírito Santo de Deus a dirigi-lo. Não era uma voz audível. Vem através dos pensamentos, vem de dentro do nosso coração e muitas vezes contradiz o que nós vemos, contradiz o que nós sentimos, contradiz muitas coisas ao nosso redor, contradiz o que nós pensamos. Este texto é uma das confirmações disso, pois muitas vezes Deus fala ao nosso coração saúde em tempo de sintomas de doença e de sofrimento. Deus fala uma mesa com abundância quando o que nós vemos é falta, escassez e opressão. Deus fala paz no meio da angústia. Deus fala a sua palavra firme como uma âncora que segura tudo no meio da tempestade, dos ventos contrários, das ondas que nos impulsionam, das emoções que nos arrebatam, dos perigos e das situações difíceis, das evidências que nós vemos com os nossos olhos. Tantas vezes nós vemos coisas com os nossos olhos e Deus fala ao contrário. Repare como esta palavra é tão clara sobre isto. Deus vem ao encontro de Gideão e o que Deus diz para ele: homem valente e valoroso, o Senhor é contigo. E ele diz: valente e valoroso, mas eu estou cheio de medo. O medo pode estar na cabeça e o medo pode estar no pensamento, mas em seu coração você ter a confiança e a certeza de que com Deus tudo isso tem que mudar. Sim ou não? As circunstâncias podem ser tão difíceis como estas que nós vemos aqui nestas Escrituras. Durante 7 anos eles sofreram as invasões, o domínio, como diz no versículo 2, o domínio dos midianitas. Perderam o domínio sobre a sua vida. Perderam o domínio sobre as suas finanças, sobre o seu trabalho, sobre as suas sementeiras, sobre as suas ceifas. Era como se dissesse, perderam o domínio sobre a sua empresa. Perderam o domínio. Aquilo entrou à deriva. Começou a ser levado como um barco no meio de uma tempestade, de um lado e outro. E não durou 1 ano. Durou 7 anos de tormenta, 7 anos em que os inimigos entravam pela terra dentro, acampavam-se. Mais de 120.000 guerreiros entravam pelas pequenas aldeias e pelas pequenas cidades e vilas. Como é que o povo se podia defender de uma multidão destas? Traziam o seu gado, soltavam o gado para comer nos campos. Imagine. Os outros tinham semeado e agora entravam com as vacas, os bois, os camelos, os burros, os jumentos, os cavalos e comiam tudo. Comiam por onde passavam, não deixavam nada. Nem erva no chão ficava. Rapavam tudo e que sobrasse alguma coisa, carregavam com eles e levavam. Entravam pelas casas. Não admira que aqui diz que eles tinham que fugir para as cavernas. Fugir para se enfiar em buracos escondidos até que eles levantassem as tendas para salvar os seus pequenitos, os seus filhos, as suas crianças, porque senão matavam os homens, violavam as mulheres, levavam as crianças com eles, roubavam tudo, já nem ficava, nem pessoas ficavam se os encontrassem. E este quadro tão assustador, tão terrível que nós encontramos nesta palavra, só começou a mudança quando o povo de Deus começou a clamar diante de Deus. Por que esperaram 7 anos? Por que esperaram tanto para que a mudança começasse a surgir? E de repente nós ouvimos qual era a razão de ter acontecido tudo isto. Qual foi o ponto de viragem que abriu a porta a todo este mal que entrou pela terra dentro, pela nação do povo de Deus, que invadiu as suas casas, que destruiu as suas vidas. Vai-se a pensar qual seria então a raiz do problema, qual a causa principal.
E a causa principal está no versículo 10. O povo de Deus diz: deixaram de ouvir a minha palavra, deixaram de dar ouvidos à minha voz e seguiram outras vozes e outras palavras. Deixaram de ouvir a minha voz, deixaram de fazer caso da minha voz. Disse: não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Não dar ouvidos à voz de Deus. De facto, Deuteronômio capítulo 28 diz: se deres ouvidos à voz de Deus, se atentamente ouvires a sua voz, se ouvires a sua voz para fazer, para obedecer, para fazer de acordo à sua palavra. Por isso é que é tão sério quando alguém fala, assim diz o Senhor, tem uma responsabilidade diante de Deus terrível. Terrível responsabilidade diante de Deus. Alguém que diz alguma coisa, assim diz o Senhor, sem ser, sendo a sua própria cabeça. No Velho Testamento isto equivalia a uma pena de morte. No Velho Testamento, se alguém dissesse que assim diz o Senhor e não era verdade, era condenado à morte. Imagine até que ponto se pensa que isto mudou no Novo Testamento e no Velho Testamento, está muito enganado. Há muita gente que morre antes de tempo por brincadeiras destas. Há muita gente que fica debaixo de juízo de Deus e julgamento de Deus por causa de trafolhices destas. Isto é muito grave e muito sério. Não se brinca com os dons de Deus. E não se fala em nome de Deus em vão. É uma das coisas que está registada na palavra de Deus como um pecado grave. Muito grave, muito sério e muito grave. Todo pecado é grave. Mas se alguém faz disto um hábito de falar de qualquer modo, ou dizer de qualquer modo, as consequências disso são devastadoras. Quando Jesus veio e os fariseus não aceitaram a sua palavra, porque já tinham outra palavra como se fosse a palavra de Deus, e fartaram-se de o confrontar com outras palavras, e Jesus disse para eles: por que não entendeis as minhas palavras? Por que não ouvis as minhas palavras? Já estavam cheios de outras palavras e cheios de outras coisas. Veja depois o resultado que deu para a terra de Israel: a rejeição da voz de Deus. Sempre que há rejeição da voz de Deus, há consequências pesadas sobre a vida de quem o pratica. Esse pecado é um pecado contra o Espírito Santo. Jesus disse isso aos fariseus: qualquer pecado é perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo é grave, grave demais, e não tem perdão. Quer dizer, não é exercido perdão sobre esse pecado. Fica assim mesmo, debaixo de justiça de Deus. É muito grave. Amém? Mas esta escritura, por isso, esta palavra, por isso, fala-nos sobre Deus mesmo, Ele próprio, que vem falar com Gedeão. E lhe diz: o Senhor é contigo, homem valente. Mas se havia coisa que o homem não estava a perceber de valentia nenhuma, era esta. Se havia momento em que ele não se sentia nada valente, era este momento. E no entanto Deus diz: homem valente e valoroso, o Senhor é contigo. E ele começa a dizer as suas dúvidas. Então, se Deus é connosco, se Deus é por nós, se Deus está a favor da nossa vida, por que nos aconteceram estas coisas todas? Onde está Deus e onde estão as suas maravilhas do passado? Repare que, entretanto, isto o que significa é que tinha-se instalado um pensamento de que Deus no passado fez estas coisas todas, mas agora não faz nada. Esta mesma teoria que você vê hoje no mundo inteiro, dentro de religiões, até dentro do cristianismo, que Deus no passado fez. No tempo dos apóstolos havia curas, havia maravilhas, havia milagres. Depois isso acabou, porque isso já não é para o nosso tempo, isso era para o tempo passado. Pensa que é uma novidade. O diabo já fazia isto no tempo do livro de Juízes. Já estava a dizer no tempo do livro de Juízes: no passado Deus fez coisas grandiosas, mas hoje abandonou-nos. Hoje não faz nada. Quer dizer que o diabo não inventa nada de novo. Que ele continua através da história a contar as mesmas aldrabices, através das gerações. Não inventa. E isto que ele disse nesta altura é o que diz hoje também em muitas pessoas que pensam que Deus não faz nada hoje, que não vejo nada de Deus hoje. Deus fala de novo com ele e diz-lhe:
no versículo 14, vai nessa tua força, a força de Deus, e livra a Israel das mãos dos midianitas. E então ele desabafa mais uma vez o seu queixume, diz ele: como se eu sou o mais pobre da casa de meu pai, da família, e se da tribo de Manassés, a casa de meu pai é a casa mais pobre? Quer dizer, eu sou da tribo de Manassés, que é a mais pobre, nós somos os mais pobres. E dentro da casa de meu pai, que é dos mais pobres, eu sou o mais pobre dos meus irmãos. Isto não pode ser mais pobre que isto, é difícil. Tanta pobreza junta. Ele diz: como é que eu vou fazer alguma coisa? Como é que eu posso mudar coisa alguma nestas circunstâncias e diante destas adversidades, se eu não tenho meios, não tenho capacidade, não tenho forças, não tenho nem entusiasmo, nem ideia nenhuma para mudar coisa nenhuma? Como é que eu vou fazer isto? E Deus responde no versículo 16: porque eu vou contigo. Oh, glória a Deus! Não é por seres rico, por seres lindo, por saberes muito, por teres todos os meios disponíveis. A diferença está em que eu vou te acompanhar. Eu vou contigo nessa jornada para a frente, para que tu possas vencer. Eu vou contigo para que essa vitória se manifeste. Eu vou contigo para que essa bênção aconteça. Glória a Deus. Gedeão podia estar muito assustado, com muito medo, e podia estar muito duvidoso de muitas coisas. Podia estar oprimido por circunstâncias adversas e difíceis à sua volta. Mas estúpido não era. Quando ele ouviu isto, ele disse: então vamos fazer uma aliança. Vamos fazer já aqui um contrato aqui entre nós. Vamos selar já este contrato aqui. Vamos fazer esta aliança, que no meio destas situações difíceis e adversas, tu então vais comprometer-te, meu Deus, a fazer acontecer estas coisas que disseste. Porquê é que Deus faz isto? Porquê é que Deus fala vitória no meio das maiores derrotas? E fala saúde no meio da doença? Porquê é que Deus fala abundância no meio da escassez, da fraqueza? Porquê é que Deus fala paz no meio das tribulações, no meio das dificuldades? Parece o oposto daquilo que está nas evidências diante de nós. Porquê Deus faz isso? Porquê que uma casa que está de pernas para o ar, Deus diz, manda dizer-te: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Porquê que Deus faz isso? Porquê que no meio de filhos desencaminhados, Deus manda dizer: os teus filhos são uma bênção de Deus? Porquê que Deus faz isso? Porquê que no meio de dores e de sofrimento, Deus manda dizer que na cruz Ele levou essas enfermidades e essas dores, e esse mal está condenado a desaparecer? Porquê é que Ele faz isso? Porquê que no meio das dificuldades financeiras, Deus diz: tens uma mesa diante de ti com toda a abundância? Porquê que Deus faz isso? Porquê que Deus diz que diante das adversidades e dos problemas da vida, Deus abre uma saída e uma porta? Quando todas as portas estão fechadas, Deus aparece para abrir essa porta. Porquê Deus faz isso? Porque Deus fala uma voz contrária com o problema que nós vemos, com as evidências que vemos, com os sintomas que perpassam a nossa vida, com as angústias que atrapalham os nossos ânimos. Amém? Porque Deus faz isso? Porque Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Em Romanos capítulo 4, Deus fala para Abraão dizendo que ele é pai de uma multidão de nações, quando Abraão não tem nada. Quando Abraão não tem filho nenhum. Quando Abraão nem sequer é pai. E quando a vida de Abraão está a avançar de tal modo que é muito difícil, humanamente, para tornar isso possível, muito difícil seria. Deus aparece para ele e diz: tu, por pai de multidões de nações, de muitas nações eu te constituí. Deus fala ao contrário daquilo que o inimigo põe diante dos nossos olhos. Deus fala ao contrário das evidências que estão diante de nós. E por causa disto, quando ele faz uma aliança com Deus, dá-se início ao princípio da mudança. Porque o que é que Gedeão decidiu? Gedeão decidiu pura e simplesmente pegar na voz das evidências, na voz das circunstâncias,
na voz dos perigos, na voz do que ele sentia, dos seus medos, das suas angústias, das suas inquietações e opressões. Pegou nisso tudo e trocou pela voz de Deus. Senhor, tu dizes que eu sou valente e valoroso, eu vou declarar a partir de agora a mesma coisa. Tu dizes que eu posso vencer os midianitas como se eles fossem um só, eu declaro a mesma coisa. Eu vou falar a mesma coisa. Esta contradição entre aquilo que Deus diz e aquilo que as evidências dizem, entre aquilo que os problemas nos gritam diante dos nossos olhos e aquilo que Deus fala ao nosso coração e pela sua palavra, esta contradição insanável que está nas Escrituras e que se repete vez após vez, esta contradição terrível, precisa de uma anuência da nossa parte, precisa de uma concordância da nossa parte. Deus aguarda que haja alguém que estabeleça uma concordância com Ele. Para quê? Para que a situação mude. Ou seja, o princípio da mudança não é somente não aceitar a situação presente como definitiva, mas o princípio da mudança completa-se quando nós juntamos a nossa fé e a nossa concordância à voz de Deus, que é totalmente oposta àquilo que nós vemos, àquilo que sentimos, àquilo que nos parece, àquilo que nos rodeia, às opressões e à tentativa do domínio que o diabo quer fazer à força, escravizando nas circunstâncias da nossa vida. O maior problema do mundo, do lado de cá, do céu, é a vitória sobre as circunstâncias. E, no entanto, a vitória sobre as circunstâncias foi dada aos filhos de Deus. Deus dá-nos a vitória sobre as circunstâncias. Deus dá-nos a vitória sobre as contrariedades, sobre as doenças, sobre as opressões, sobre as maldições, sobre todo o tipo de coisas que o diabo gostava de causar, de fazer, de manifestar. Deus já nos deu a vitória sobre isso. Pela ofensa de um só, a morte reinou. Quer dizer, o diabo reinou, o diabo dominou, oprimiu. Pela morte de um só, se ele conseguiu fazer isso pela ofensa de Adão contra Deus, muito mais. Os que recebem a abundância da graça e o dom de justiça reinarão em vida. Reinar em vida é reinar sobre as circunstâncias, sobre as situações à volta, sobre as dificuldades, sobre as adversidades, sobre as doenças, sobre as opressões. Reinar em volta na nossa vida. Amém, irmãos? Neste caso de Abraão, por exemplo, nós olhamos e vemos no versículo 19, Romanos capítulo 4, versículo 17 e 18, diz primeiro que Deus o constituiu como pai de muitas nações. E Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Aqui está. Deus declara a vitória sobre coisas que não há para onde se lhe pegue. Deus declara a saúde em tempo de doença. Deus declara a abundância de uma mesa farta em tempo de escassez. Deus declara bênção em tempo de maldição. Deus fala vitória quando a única coisa que sente é derrota e angústias. Amém? No entanto, repare como está escrito, ele acreditou contra a esperança, acreditou que se tornaria pai da multidão de nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Veja agora o versículo 19. O versículo 19 diz, não enfraquecendo na fé, não se deixando enfraquecer na sua fé. Diga para o seu irmão ao teu lado, não enfraqueças na tua fé. Não olhando para as circunstâncias, repare que ele diz assim, não olhando para o seu corpo, não atentando no seu corpo já amortecido pela idade. Não olhe para as circunstâncias. Mantenha-se a olhar para o poder de Deus, para a palavra de Deus, para a bênção de Deus. No versículo 20 diz, não duvidou da promessa por incredulidade, mas fortaleceu-se na fé, dando glória a Deus. E no versículo 21 diz, estando certíssimo que Deus era poderoso para o fazer. É algo de semelhante que você vê com Gedeão, a mesma coisa. O mesmo percurso encontra, de um lado, no que diz respeito ao milagre que Deus ia fazer com a vida de Abraão, mas encontra um percurso semelhante com Gedeão, quando ele diz, não posso, não consigo, não tenho meios, não tenho forças,
Como é que eu vou vencer os midianitas? Eles têm vindo aos 120 mil, entrando pela terra toda e destruindo tudo. Como é que eu, sozinho, vou fazer isto? Mas foi o início da mudança, começa aqui. Uma pessoa que decidiu, eu vou colocar a escolha da minha fé na palavra de Deus. Eu vou escolher acreditar em Deus. Eu vou crer naquilo que Deus diz. Eu vou trocar os meus pensamentos de impossibilidades pelos pensamentos que Deus declara na sua palavra. Eu vou escolher colocar a minha confiança em Deus e no seu poder. E isto é arriscado. Do ponto de vista humano, isto é arriscado. Porque é preciso ter a loucura da fé para fazer isto. É preciso crer contra as evidências. Senão você e eu, vamos pensar por um momento, vamos colocar-nos no lugar de Gideão. Os midianitas entram e incendeiam as coisas, pilham tudo, roubam tudo, destroem tudo. Ele tem um sítio já preparado, não só para esconder o trigo no lagar, mas ele tem tudo preparado para quando é possível e soar uma trombeta dos invasores, eles fugirem para uma caverna, esconder-se, ele e a família, até que eles levantem as tendas e se vão embora para outro sítio. E já tem tudo pronto. E ele vive assim durante quantos anos? 7 anos. Ao fim de 7 anos, em que se tinha um ponto de fé, desapareceu. Se tinha alguma confiança, desapareceu. Se tinha alguns bens, desapareceram. Toda a nação empobreceu extremamente. E ele está sem forças, sem fé, sem confiança. Mal Deus fala com ele, ele dá um grito. Meu Deus, como é possível ter acontecido uma coisa destas? Deus diz-lhe qual é a razão principal. E Deus diz: Gideão, vamos mudar isto. Vamos transformar isto. Vamos lá mudar esta situação. Preciso de alguém que concorde comigo e que coloque a sua fé no meu poder e na minha palavra, que ouça a minha voz. Em vez, para que essas circunstâncias todas mudem, é preciso haver alguém que acredite na minha palavra e na minha voz. Que pare de ouvir os sintomas, que pare de falar do que sente, que pare de falar do que pensa, que pare de falar de tudo que lhe vem à cabeça e comece a ouvir a minha voz e fala a minha palavra e comece a mudar as situações e a transformar tudo. Porque as coisas que tu vês são temporárias, mas as coisas que Deus fala são eternas. Em 2 Coríntios 4, no versículo 17, o apóstolo Paulo fala a mesma coisa. Ele diz: porque a leve e momentânea tribulação que nós passamos, quando nós passamos tribulações e angústias, o apóstolo Paulo chama-lhe a leve e momentânea tribulação. E, no entanto, quando ele mais tarde faz a descrição da leve e momentânea tribulação, eu digo-lhe, aquilo é uma masterpiece, aquilo é uma obra pesadíssima, aquilo é uma epopeia, aquilo é algo de absolutamente difícil de suportar e enfrentar. Mas ele disse isso. Vamos ler, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, cada vez mais abundantemente, um eterno peso de glória. Sabendo nós, versículo 18, sabendo nós, não atentando nós, repare, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporárias, enquanto que as que se não veem são eternas. As coisas que você não vê são as coisas eternas. As coisas que ainda não vê, a casa que Deus lhe mostrou em sonhos que ainda não vê, essas são eternas. O carro que ainda não vê, são eternos. A vitória dos seus filhos nos cursos deles, no trabalho deles, na vida deles, que você ainda não vê com os seus olhos, deixe-os crescer, deixe-os chegar lá. Essas vitórias são permanentes. O que existe agora de tribulação, de angústia, de sofrimento, está sujeito à mudança. Há uma outra tradução desta palavra que diz: não atentando nas coisas que se veem, mas sim nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem
não só são temporárias, são sujeitas à mudança. Aquilo que você está a ver hoje é sujeito à mudança. A doença que enfrenta hoje está sujeita a mudar. Sujeita por quem? Por Deus, pelo poder de Deus, pela visão de Deus, pela palavra de Deus. O Deus que prometeu, que vela sobre a sua palavra para a cumprir, é o Deus que declara que essa doença tem os dias contados, que esse sofrimento tem um tempo contado que tem que desaparecer. Esse Deus poderoso que lhe prometeu a vitória sobre as tribulações, sobre as angústias, sobre a fome, a nudez, o perigo ou a espada. Esse Deus poderoso que declarou que se Ele é por nós, quem será contra nós? Que juntamente com Cristo nos deu todas as outras coisas. Esse Deus poderoso é aquele que produz a mudança, mas precisa de alguém que se ponha de acordo com Ele. Não de alguém que diga, ai, meu Deus, eu não tenho força, não tenho poder, não posso fazer nada, sinto-me mal, sinto-me péssimo, sinto-me horrível. Em vez disso, diz, Senhor, tu dizes que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tu dizes que levaste a doença, eu declaro que essa doença foi levada na cruz e está condenada a desaparecer. Tu dizes que colocas uma mesa diante da adversidade, meu Deus, eu dou-te graças dessa mesa com abundância diante dos problemas que estão diante dos meus olhos. Os problemas podem ser grandes, mas o Deus que você adora e louva todos os dias é muito maior que os problemas que o diabo trouxe. E os problemas que o diabo trouxe, das circunstâncias, das dificuldades, das angústias, só vai ser removido de vez. Removido, arrancado pela raiz, quando começar a ouvir a voz de Deus. E trocar as outras vozes. Trocar os outros pensamentos. Trocar os outros conceitos. Trocar aquilo que vê. Tomé teve que pôr o dedo para acreditar. Quando há fé, quando começa a operar a fé para nós crermos sem ter visto, crendo naquilo que Deus fala sem ter visto nada, pelo contrário, vendo as coisas ao contrário, vendo as dificuldades, não negando as evidências, mas não podemos negar que o poder de Deus é muito maior do que as evidências. Que o poder de Deus está acima das circunstâncias, que o poder de Deus está acima das tribulações e das dificuldades no caminho diante de nós, que o Deus que prometeu que abria uma porta onde não havia porta nenhuma, que abre um caminho onde não há caminho nenhum, e que nos usa a nós para demonstrar aos outros à volta que temos um Deus maravilhoso e poderoso, capaz de fazer os impossíveis acontecerem em favor da nossa vida. Temos às vezes oportunidades de demonstrar Deus visivelmente. Oportunidades de não nos deixarmos levar, arrastar pela nossa carne. Oportunidades de não nos deixar arrastar pelo desânimo. De não nos deixarmos vencer por aquilo que vemos, por aquilo que sentimos, por aquilo que sofremos. Porque todas as coisas são sujeitas à mudança. E Deus, quando fala, Ele está a declarar antes de tempo o que Ele já preparou para acontecer. E nós temos que ter fé que aquilo que Deus disse que vai acontecer mesmo. Aquilo que Deus prometeu é fiel para cumprir com a sua palavra e não falha de o manifestar. Amém, irmãos? Precisa de alguém para entrar em concordância. Precisa de alguém para concordar com Ele. Para concordar com a sua voz. Para receber o seu milagre. Precisa de alguém não somente que diga interiormente sim e amém, mas que fale, que declare, que tenha a fé de escolher acreditar, de escolher falar com as suas palavras, porque nós sabemos o poder criativo que as palavras têm. Gedeão ouviu isto. As palavras até esse momento de Gedeão eram só derrota, só fracasso. Não acreditava em nada. Dizia claramente que não podia, que não era possível, que não conseguia fazer nada. Mas Deus falou-lhe e ele acedeu. Ele aceitou trocar o seu negativismo pela palavra de que com Deus tudo é possível ao que crê. E quando ele mudou, e quando ele fez uma aliança com Deus para que essa mudança se verificasse, começou o processo de mudança e de transformação. Até esse momento, nós não temos Deus a falar para um lado e você para o outro. Não há concordância. Nós não temos Deus a dizer que na cruz levou as suas enfermidades e você dizer que está doente e que não vê maneira nenhuma de se ver livre dessa doença. Nós não podemos ter um Deus a dizer que tem uma mesa cheia com abundância que é sua e lhe pertence
E você dizer que não tem nada, que não consegue ver nada, que não vê futuro nenhum, que não vê vida nenhuma, que não vê coisa nenhuma, que não consegue chegar a lado nenhum e que não sabe porque é que está ali. Isso tem que parar e mudar. É necessário haver concordância entre nós e Deus. E somos nós que temos que nos aproximar da nossa ligação com Deus. Deus está no mesmo sítio, Deus não mudou uma vírgula de tudo o que declarou. Somos nós que nos afastamos. Afastamos-nos pelo pecado, afastamos pela desobediência, afastamos por não ouvir, afastamos por ouvir coisas que não interessam, afastamos pelas nossas próprias evidências dos problemas à nossa volta. Não é novidade para nós. O diabo quer separar-nos do amor de Deus. Em Romanos 8:35 diz claramente isso, que o diabo usa as circunstâncias, as dificuldades, os problemas para nos separar do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Por que acha que isso está escrito aqui? O diabo usa todas estas coisas para nos tentar desanimar, desagregar, separar do amor de Deus. No versículo 36 diz: bem sabemos, não é desconhecido para nós, que como ovelhas somos entregues por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, consideramos como ovelhas para o matador. Isso é a palavra de Satanás. O diabo gosta de olhar para si e pensar: olha, ali vai uma ovelhinha para o matador, vou dar cabo disto, vou estragar aquilo, vou fazer e romper e rasgar e não sei o quê. Mas é preciso que o povo de Deus se una em concordância com Deus. E qual é a palavra que Deus fala para que nós concordemos com Ele? Em todas as tribulações, em todas as dificuldades, em todas as angústias, no meio de lutas e batalhas, em que Deus quer que nós concordemos com Ele? No versículo seguinte: em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Deus abre uma saída, Deus abre uma porta, seja ela qual for, Deus tem que abrir essa porta e Deus tem que abrir uma saída de resposta. Esta é a palavra dele. Para quê? Para que você vença. Diga para o seu irmão ao seu lado: tu vais vencer. Tu já és mais que vencedor. Pelo amor que Deus tem por ti. Assim nós escolhemos, queridos irmãos. Nós escolhemos. Diga isso comigo: nós escolhemos. Eu escolho. Em quem é que você escolhe pôr a sua fé? A sua confiança. Nesta palavra que Deus diz e que é tão diferente daquilo que sente, daquilo que vê, daquilo que parece, das evidências, dos problemas, em quem escolhe colocar a sua confiança? Nós escolhemos colocar a nossa fé e a nossa confiança na palavra de Deus. Nós escolhemos entrar em concordância com Deus. Entrar em concordância que vencemos. Entrar em concordância que triunfamos. Entrar em concordância, por maiores que os problemas sejam, não há nada que nos possa derrubar e destruir, porque afinal o poder de Deus que está em nós é maior. Amém? Nós concordamos com Deus, nós concordamos com a promessa, nós concordamos com o Deus que diz que vela sobre a sua palavra para a cumprir. Por isso, se Ele diz que eu estou por cima e não por baixo, e por cabeça e não por cauda, em tudo que põe em minhas mãos prospera e avança, eu decidi crer nessa palavra, eu decido escolher essa palavra. Se Ele fala que você pode, amém, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar das lágrimas, apesar do sacrifício, apesar da necessidade de orar sem parar e jejuar e entrar em guerra poderosa, apesar de todas as contrariedades, apesar daqueles que se levantam contra nós dizendo que não chegamos lá, que não podemos, que é difícil demais, apesar de todas as vozes contrárias, apesar dos midianitas, apesar dos camelos, dos burros, dos jumentos e das vacas e dos bois, que vêm a pastar tudo e a comer tudo e a roer tudo o que você pudesse pensar como possível de semear e ceifar, apesar de tudo, Deus não falha. Deus não pode falhar. O único ponto firme do universo é Deus. O resto tudo para e passa e muda e transforma-se. Quem pensa que a vida está segura, seguríssima, está tão enganado. Não sei em que século vive. Isso não existe. Não temos nada seguro na nossa vida. Nada é seguro. Os empregos não são seguros. As famílias não são seguras. A vida não é segura. Os salários não estão seguros. A saúde não está segura. Há só um que está seguro em absoluto. É Deus. E a nossa segurança depende de estar agarrado na mão dele.
na sua palavra e no seu poder. O resto todo está sujeito à mudança. Tudo muda, tudo se transforma, nada fica igual se nós nos agarramos ao único que é a única segurança que existe, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. A sua segurança está em Deus, não está em mais nada. A sua segurança não está num contrato, a sua segurança não está num sítio, num lugar, num emprego, numa empresa. A sua segurança está em Deus. Você não tem mais segurança em coisa nenhuma a não ser Deus. E quem pensar o contrário é tão infantil, ainda não percebeu nada da vida que nós vivemos aqui sobre esta terra. Graças a Deus que Jesus veio aqui. Ele sabe o que é isto. Ele sabe que há momentos em que é mesmo só possível a mão de Deus. Não é possível mais nada. Não há mais segurança em lado nenhum. Não há mais vitória em lado nenhum. O Gedeão entendeu isso. Quando entendeu, ele disse: meu Deus, faço já uma aliança contigo sobre isto. Tu vais comigo, vais à minha frente. Tu abres o caminho, tu mudas as coisas todas se forem precisas. Entrego tudo nas tuas mãos. Vamos já fazer um contrato novo aqui, vou já trazer a minha oferta, vou já celebrar essa aliança. Eu não posso perder esta oportunidade. Esta oportunidade Deus me oferece de fazer uma aliança comigo sobre a vitória que eu preciso à minha frente. Essa aliança está segura. Eu não vou largar essa possibilidade. Faço já uma aliança contigo. Gedeão podia ser muitas coisas, mas era esperto. Viu rápido que tinha que mudar, e quem tinha que mudar era ele. Do lado dele tinha que mudar as suas palavras, a sua expectativa, a sua fé, as suas escolhas, e tinha que estabelecer uma concordância com o Deus dos impossíveis. Amém, irmãos? Amém. Meus queridos irmãos, quando nós temos que escolher alguma coisa, quando o inimigo vem e diz: tu não podes, está difícil, é complicado, e agora o que vais fazer? E já passou muito tempo, e 7 anos de fome, miséria e escravidão é muito tempo, e os midianitas são muitos, e as contrariedades são muitas, as circunstâncias são muitas, e o domínio de Satanás é muito, e as situações muito difíceis, e agora o que é que fazes? Você diz: Deus é poderoso para mudar tudo e transformar tudo. Nada pode resistir ao poder de Deus. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Muito maior é o poder de Deus que me dá a vitória. Muito maior é o Senhor em cujas mãos entreguei toda a necessidade. Deus restaura tudo e faz-nos avançar com o seu poder. Amém? Meus queridos irmãos, esta é a palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Se me perguntar se eu sei porquê, não sei. Esta palavra de hoje para a nossa vida, para o nosso coração, de nós pararmos de pensar nas limitações da nossa cabeça e alargarmos os nossos horizontes para pensar como Deus pensa. E em vez de ouvir as circunstâncias e a voz das dificuldades e impossibilidades, temos que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que é a mesma voz da palavra de Deus e da promessa de Deus. A palavra e a promessa coincidem. O Espírito e a palavra coincidem. O Espírito e a palavra e a promessa de Deus são coincidentes e só aguardam a nossa concordância. Nós temos que concordar com Deus em vez de falar ao contrário. Amém? Não só porque as nossas palavras podem cavar um buraco à nossa frente, mas muito mais porque Deus aguarda que nós estejamos em unidade com Ele para podermos caminhar para a frente com a sua vitória. Amém? Deus tem o melhor para si. Diga para o seu irmão que está lá: Deus tem o melhor para ti. Não aceites outra coisa que não seja o melhor de Deus. De todo o coração eu desejo. Amém. Quantos recebem? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra ao nosso coração. Damos-te graças da voz do Espírito Santo de Deus ao nosso coração. Uma voz que muda os nossos pensamentos. Uma voz que fala muitas vezes ao contrário daquilo que vemos, daquilo que surge no meio das circunstâncias e adversidades. Deus fala saúde em tempo de doença e fala uma mesa com abundância em tempo de escassez. Deus fala paz no meio da angústia.
Deus fala contra as evidências, chamando à existência as coisas que não são como se já fossem. Deus faz com que o que não tinha valor se torne valoroso e o que não era capaz se torne um herói. Deus faz com que as coisas mais difíceis e absurdas sejam vencidas e derrotadas por causa da sua presença, por causa do seu poder, porque Ele está conosco. Porque nós avançamos numa aliança com Deus, estabelecendo uma concordância com o Deus que promete e é fiel para cumprir, que vela sobre a sua palavra para a cumprir. O mesmo Deus que disse a um homem velho e sem filhos que seria pai de nações, que disse a um homem como Elias, temperamental, que entrou em depressão profunda, que ele ia mudar a nação toda e transformá-la pelo seu poder, que libertaria Israel dos profetas de Baal. Parecia impossível que um homem sozinho vencesse toda a oposição, e Deus disse que ele não estava só, que havia 7.000 que nunca tinham dobrado os seus joelhos diante de Baal. A um homem inseguro, medroso, fraco, não qualificado, pobre, a esconder-se no meio das dificuldades, Deus aparece dizendo que Ele é valoroso, capaz, poderoso e que com a sua ajuda, com o seu poder, Ele vai triunfar sobre toda aquela situação impossível. Em nome de Jesus, nós declaramos também, como o apóstolo Paulo, que está escrito, que as coisas que vemos são temporárias, os problemas que enfrentamos são temporários e estão sujeitos à mudança, sujeitos a ser transformados pelo poder de Deus. Que nós escolhemos colocar a nossa confiança em Deus e na sua palavra, que escolhemos colocar a nossa concordância na voz de Deus que fala no nosso coração, que esse mal está condenado a desaparecer, que essa doença está condenada a desaparecer, que esses problemas estão condenados a desaparecer, que a paz e a vitória de Deus resplandece, que do dia para a noite Ele é capaz de mudar toda a situação, que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. E por isso nós juntamos as nossas palavras a este Deus poderoso e criativo, com palavras também criativas de fé, com palavras que nós servimos ao Senhor, que estamos por cima e não por baixo, e por cabeça e não por cauda, em vitória e não em derrota, que Deus vai adiante de nós e abre um caminho e nos conduz em triunfo e faz triunfar. Deus é poderoso para mudar todas as situações, por mais difíceis que pareçam, por mais impossíveis que sejam as circunstâncias. O seu domínio é avassalador e afinal na cruz Ele recuperou e restaurou o domínio sobre esta terra que está na sua palavra e no seu nome. Damos-te graças hoje, de todo o coração, de tudo o que Deus está preparado para fazer e já preparou para realizar. Muito mais para além das coisas que nós vemos, os olhos ainda não viram, os ouvidos ainda não ouviram, as bênçãos que Deus já preparou para aqueles que o amam. Mas eu creio que na nossa fé nós podemos fechar os olhos na visão e ver a abundância da resposta de Deus, a vitória do seu poder, as manifestações da sua glória, o impacto do seu poder contra as amarras e as tranqueiras e as portas do inferno não prevalecem contra os filhos de Deus. Declaro essa palavra hoje em nome de Jesus, numa fé pura e simples na tua palavra. Declaro em nome de Jesus que esta mesma fé produza um fruto no coração dos teus filhos, que faça manifestar, Senhor, meu Deus e Pai, faz manifestar sobre a vida dos teus filhos a tua grandeza, Senhor. Para ti não há coisas difíceis ou impossíveis. Tu és o Deus dos impossíveis. Por mais que esse diabo invente, tu estás sempre à frente, tu vais adiante e abres um caminho e a vitória não falha, em nome de Jesus. Quantos recebem? Amém, graças a Deus. Em nome de Jesus pedimos e recebemos, entregamos nas tuas mãos e recebemos a tua bênção agora, graças a Deus. Levante suas mãos para adorar o Senhor de todo o coração. Beauty, I say,